Mais uma da série, o ICMS nas operações interestaduais de transferências de mercadorias. É tema que não sai de moda, já tem aí um bom tempo. Vamos colocar aqui desde 1996, com a súmula 166 do STJ, que esse tema aí foi para os holofotes. Desde então até hoje, que dia, minha gente? 16 de novembro de 2024, ele ainda é foco, ele ainda é falado, ele ainda tem desdobramentos. Então é por isso, se você está aqui nesse vídeo, você quer realmente entender o que aconteceu aí, quais foram as últimas movimentações, por que está se falando tanto do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema aqui no canal hoje. Se você é aluno do SF 360, sabe que eu nunca, jamais vou falar de um tema sem trazer todo o contexto, sem trazer todos os porquês, sem trazer toda a lógica que está por trás do famigerado convênio, se a gente for falar agora do último item, né, que é o convênio 109, são tantos convênios, convênio 109, que foi publicado aí agora no mês passado, em outubro, para falar sobre o ICMS nas operações interestaduais. Eu entendo que não faz o mínimo sentido você simplesmente pegar esse convênio para ler e tentar aplicar, se você não entender toda a base conceitual que está por trás de toda essa construção, né? Primeiro, entender várias Poxa, eu não queria falar várias coisas, mas vamos lá, já falei, né? Várias coisas que estão por trás da formatação da legislação do mundo tributário, vamos dizer assim, né? Eu costumo chamar isso de desenvolvimento estruturado no setor fiscal, que é o famoso DESF, eu sempre utilizo essa sigla. Por isso que eu faço sempre questão de trazer dessa forma, de construir dessa forma. Você vai sair desse vídeo com uma riqueza de informação. Se você procurou aí, só jogou no Google e colocou assim, né? Como aplicar o convênio 109 de 2024. Você jamais imaginou que ia encontrar um vídeo como esse, trazendo toda a construção e toda a lógica. E você vai conseguir aplicar muito melhor quando você for realmente ali fazer na sua empresa a opção e o cálculo do ICMS nas transferências interestaduais. Então, isso para mim faz muito sentido. Você vai ver que todos os meus vídeos eu sempre vou fazer essa construção. E é por isso que eu estou já iniciando o nosso papo, explicando que se você quer só aprender a aplicar, isso aqui não é para você. Esse vídeo não é para você, porque não é o tipo de profissional que eu acredito que vai ter sucesso na carreira no setor fiscal, tá? Então, se você quer realmente ampliar o seu conhecimento, aí sim, aí você fica aqui, você vai aprender junto comigo, entender tudo que está por trás desse convênio 109, tá bom? Vamos começar falando da súmula 166 do STJ, de lá de 1996. Ó, eu estudei muito essa súmula para a minha OAB, tá? Estudei não, foi uma coisa que ficou muito na minha cabeça na época. Por quê? Porque eu já atuava no setor fiscal, né? Como a minha primeira formação é contabilidade, então eu já atuava no setor fiscal e eu já aplicava o ICMS nas transferências interestaduais, né? E foi muito engraçado quando eu descobri a súmula 166, né, no mundo um pouco mais jurídico, digamos assim, porque contador dificilmente tem acesso a esse tipo de informação, pelo menos não os contadores que não fazem parte do SF 360. Você, né, que faz parte, vai ter sim acesso, porque isso faz muita diferença. Né? E ao longo da minha trajetória, nem sempre eu tive acesso a isso. Isso eu fui entendendo ao longo do tempo. Por isso que eu sempre falo para vocês que é importante vocês terem esse mapa de quem já percorreu o mesmo caminho que vocês querem percorrer, porque ele vai fazer com que você chegue muito mais rápido ao seu objetivo. Então, quando eu descobri a súmula 166, eu fiquei indignada com os estados. Porque assim, como, minha gente, que o Estado exige a transferência do ICMS, né? A transferência, melhor dizendo, a tributação do ICMS nas transferências interestaduais, se isso é sumulado pelo Poder Judiciário, dizendo que não incide o ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias para estabelecimentos do mesmo contribuinte, né? Da mesma empresa, dentre as suas filiais, digamos assim.
Então, na época, eu achei uma injustiça enorme. Eu lembro que eu queria revolucionar. Não, não vamos pagar mais nada, é um grande absurdo, e a gente não deveria, vamos entrar com ação. E muitas empresas entraram com ações judiciais ao longo desse período, desde lá de 1996. Por quê? Porque tinha um subsídio do STJ por meio da súmula 166, que já trazia essa como posso dizer, essa inexistência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Tá? Então, muitas empresas entraram e por conta disso, né, justamente por conta dessas empresas que acreditavam ser injusta essa exigência dos fiscos estaduais, e se a gente for falar bem até da própria Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, onde tinha lá expressamente que o ICMS incidia nas operações de transferências interestaduais do mesmo contribuinte. Então, muitas empresas acreditavam que aquilo estava violando a Constituição Federal, né? E isso porque qual é o fundamento? Porque lá na Constituição Federal, onde você tem definida qual é a hipótese de incidência do ICMS, falava na circulação de mercadorias. E tem um termo, né, que por mais que não esteja expresso, não estava expresso no texto, mas se entendia que quando se falava em circulação, estava se falando em circulação jurídica da mercadoria. Não é porque eu tiro de um lugar e coloco em outro que circulou e eu tenho que necessariamente aplicar o ICMS, né? Então, estavam se falando em circulação jurídica, onde havia transferência de titularidade. Então, eu tirava a mercadoria do estabelecimento do contribuinte A e levava a mercadoria para um outro estabelecimento do mesmo contribuinte A. Então, não havia circulação jurídica, a propriedade ela permanecia para o próprio estabelecimento A, não havia essa transferência. Então, muitos estados começaram a ingressar com a ação judicial, dizendo ser injusto, dizendo não ser inconstitucional, dizendo não haver a incidência do ICMS nas operações interestaduais, né, nas operações de transferência, melhor dizendo, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, isso lá, voltando, né, estamos falando uma linha do tempo aqui, falando da súmula 166, e então vários estados ingressando com ações judiciais por conta desse marco, dessa súmula do STJ. Só que aí o que aconteceu? O estado do Rio Grande do Norte falou assim, olha, vamos lá, tá todo mundo entrando com ação judicial contra e eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal e vou falar para ele dizer para todo mundo que é constitucional a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porque aí eu acabo com o meu problema, né? Então, por isso, foi aí que nasceu a ADC 49. Foi o Estado do Rio Grande do Norte querendo que o Supremo chancelasse o seu próprio entendimento, né, do Estado do Rio Grande do Norte, de que deveria sim haver a incidência do ICMS nas operações interestaduais do mesmo contribuinte, nas operações de transferência, melhor dizendo, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E aí, quando o Rio Grande do Norte entrou com essa ação judicial, né, com a ADC, o que é a ADC? Ação Direta de Constitucionalidade. Eles queriam, o Estado do Rio Grande do Norte objetivava que fosse dito, é constitucional, então, essa exigência que o Estado do Rio Grande do Norte e todos os outros fazem nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, é devido o ICMS nessa operação. Era isso que o Estado estava querendo, né? Só que o que aconteceu? Exatamente o contrário. Quando o Supremo Tribunal Federal avaliou a ADC, né, e aí buscando lá os preceitos constitucionais como base para essa decisão, o Supremo falou, não existe circulação jurídica de mercadoria. Então, Rio Grande do Norte, você se deu mal, porque em vez de eu julgar dizendo que é constitucional, eu vou julgar dizendo que em vez de eu julgar dizendo que que é constitucional, isso mesmo, como você queria, eu vou julgar dizendo que é inconstitucional. Você não pode exigir o ICMS nas operações de transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Pronto. Então, aí, em 2021, né, quando a gente teve essa decisão, aí que realmente a coisa tomou novamente toda essa repercussão que você já ouviu falar, muito provavelmente, né? Porque foi quando o Supremo disse, olha, não, você está errado, você não pode, o contribuinte ele está certo. Né? Então, todas essas demandas judiciais que foram sendo ali protocoladas ao longo dos anos, com base na súmula 166 do STJ, fazem sentido. Né? O contribuinte está certo, você não deveria estar tributando essa operação.
Então, novamente, esse assunto voltou à tona em 2021. Só que começou-se a questionar várias nuances, vamos dizer assim, né? E a maior delas foi a questão dos créditos, porque imagine você, um estado que está localizado, por exemplo, em São Paulo, um estabelecimento que está localizado no estado de São Paulo, melhor dizendo, ele compra mercadorias ali do próprio estado de São Paulo, por exemplo. Então, ele compra ali dentro uma alíquota interna de 18% e ele compra para revender, no nosso exemplo aqui. Então, ele compra, toma crédito de 18% e vai acumulando aquele crédito ali. Quando ele transfere, vamos supor que ele transfere para uma filial localizada no Rio de Janeiro. Pronto, então ele transfere para o Rio de Janeiro e lá do Rio de Janeiro ele vai vender. Então, quando ele transfere para o Rio de Janeiro, considerando a decisão do Supremo lá de 2021 da DC 49, ele faria essa transferência sem incidência do ICMS. Confere? Por quê? Porque ela não é devida, porque não existe circulação jurídica de mercadoria. Maravilha! Então, ele faz essa operação sem transferência. Porém, quando ele vender do estado do Rio de Janeiro, ele tributar o ICMS, ele vai ter que pagar o ICMS para esse estado, lembrando que são entes tributantes diferentes, né, unidades federativas diferentes. São Paulo vai cuidar da tributação do ICMS nas movimentações que acontecem no estado de São Paulo e o Rio de Janeiro vai cuidar do que acontece no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu vou acumular crédito em São Paulo, imagine que essa filial, ela nunca vende de São Paulo, ela sempre compra por lá, mas transfere para o Rio de Janeiro. Então, ela vai acumular crédito aqui em São Paulo, transfere para o Rio de Janeiro sem nada e tributa cheio no estado do Rio de Janeiro. Então, imagina, vai ficar sempre com uma apuração devedora no estado do Rio de Janeiro, com um montante alto, uma vez que ela não acumulou crédito, todas as operações dela são oriundas de transferência, ela nunca compra nada por essa unidade, e aqui em São Paulo ela vai manter créditos acumulados. Então, essa foi a principal nuance que foi levada em consideração quando saiu a decisão de mérito lá da DC 49, né? Como é que fica, então, os créditos? Eu vou acumular em um estabelecimento e no outro eu vou sempre pagar, sendo que eu tenho crédito acumulado aqui, né? Então, tudo isso foi sendo discutido e também toda a questão de, imagina, quando o Supremo toma uma decisão, se ela não modula os efeitos, o que é modular efeitos? Dizer a partir de quando vale aquela decisão, né? O contribuinte ele pode buscar os últimos 5 anos. Concorda comigo? Então, assim, tudo isso traria uma falta de segurança jurídica e um impacto muito grande para os cofres públicos, e foi aí que saiu a modulação dos efeitos da decisão. Então, justamente para atenuar essa questão do impacto nos cofres públicos, né? E também para definir como é que se faria em relação a transferência desses créditos. Como é que ficaria, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, como é que isso ficaria dentro de um contexto prático, né? Porque eu costumo dizer também uma coisa, que a norma, ela é feita para um mundo jurídico perfeito, né? Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas é muito engraçado quando a gente se vê dentro das situações do cotidiano do mundo fiscal, que a gente vai procurar na norma e a gente simplesmente não encontra aquilo. Porque acontecem muitas coisas no meio empresarial, né, dentro das operações, entre cliente e fornecedor, entre parceiros, entre os próprios estabelecimentos. Então, são coisas que a norma, geralmente, ela não traz ali muito bem detalhado, com muitas possibilidades. Muitas vezes a gente tem que tomar decisões com base em uma operação similar, uma analogia. Então, por isso que essas nuances elas foram sendo trazidas em relação a essa questão da DC 49, para se pensar, ok, essa decisão, ela permanece, está válida, mas ela vai produzir efeitos apenas a partir de 1º de janeiro de 2024 tendo que cada estado regulamentar como isso vai ser feito, essa transferência de créditos, e também assegurando ao contribuinte essa questão de que se nenhum se manifestar, ele vai fazer do jeito que ele quiser e está tudo ok, porque o Estado não regulamentou. Então, foi assim que findou essa DC 49 em 2023, trazendo essa questão da modulação dos efeitos para, a partir de 1º de janeiro de 2024, ela ser observada no que se refere à não incidência do ICMS nas operações interestaduais entre contribuintes, nas operações de transferência entre contribuintes, né, entre estabelecimentos do mesmo proprietário, digamos assim. E foi aí, então, depois de tudo, a gente findou a ADC 49, né? Finalmente chegamos ao fim ali, só que a repercussão dela continuou acontecendo, porque foi publicado pelo CONFAS o convênio 178
que veio a regulamentar essa decisão do STF na DC 49. Só que teve um porém. Esse convênio 178, ele trouxe como se fosse obrigatória a transferência de créditos nas operações interestaduais, né? Justamente porque, olha o exemplo, lembra do exemplo que eu dei quando eu falei de São Paulo e Rio de Janeiro? Então, ele trouxe lá o convênio 178 como obrigatória a transferência dos créditos. Só que não foi isso que a decisão lá na DC 49 disse. O Supremo, ele disse que era facultada a transferência dos créditos, não que era obrigatória. Então, aí mais desdobramentos. E isso ficou mais evidente ainda quando o próprio governo, ele publicou, o nosso legislativo, ele publicou a Lei Complementar 204, que alterou a Lei Candir, que é a nossa Lei Complementar 87, para dizer que era facultada essa questão da transferência dos créditos. Então, a gente tinha ali um convênio que infringia o que estava descrito na própria lei. A lei veio para regulamentar a decisão da DC 49. Então, vocês percebem como existe toda uma construção, lembra da pirâmide, né? Quem é aluno do SF 360 com certeza vai se identificar aqui, porque a gente fala muito sobre a pirâmide das normas, né? A gente tem primeiro como base a Constituição Federal. Tá vendo que tudo que a gente pensa de conhecimento, ele precisa ser feito de forma estruturada, por isso que não é diferente no crescimento e no desenvolvimento da sua carreira dentro do setor fiscal. Você não pode começar pelo topo da pirâmide, não faz sentido, você tem que começar pela base, a base é importante. Então, eu tenho ali a Constituição Federal, que dá subsídio, né, a tudo que está disposto no nosso mundo tributário, no nosso mundo fiscal. Depois vem a lei complementar, né, que vão ser as normas infraconstitucionais, primeira delas as leis complementares. Depois vem as leis ordinárias e aí vem normas que não são lei, né? Como é o caso do convênio. Então, o convênio ele não pode infringir o que está disposto na lei. Então, se a lei 204 trouxe como facultada a transferência do crédito, não poderia o convênio 178 tratar isso como obrigatório. E foi por isso que veio agora, então, no mês passado, o convênio 109, que revogou o 178, que foi esse primeiro, foi publicado depois da DC 49, né, para regulamentar essa questão das transferências. E aí, então, finalmente, a gente teve o convênio 109, trazendo como facultada essa transferência. Só que os estados não são bobos nem nada. Eles não são bobos nem nada. Então, do jeito que eles desenharam o convênio, e aí existe uma série de discussões já no meio jurídico acerca da possibilidade ou não de algumas coisas, algumas limitações que o convênio trouxe, algumas definições que o convênio trouxe, porque, por exemplo, o convênio ele fala da base de cálculo, né? E a base de cálculo é tema reservado à lei complementar. Então, já existe uma discussão jurídica em torno da constitucionalidade ou não desse convênio em alguns dos seus aspectos. Mas, como eu falei, os estados não são bobos nem nada, então eles criaram o convênio de uma forma que, de fato, observasse o que estava disposto lá na Lei Complementar 204, que alterou a Lei Candir. Então, na Lei Candir, né, agora já está incorporado pelo texto da Lei Candir. Então, de forma que respeitasse isso, que estava respeitando também o que foi decidido lá na DC 49, mas que deixasse o contribuinte numa situação em que, de repente, não fosse vantajosa observar essa questão da faculdade da transferência dos créditos, né? A gente vai abordar isso de uma forma um pouco mais prática. Aí é onde entra a questão da inteligência fiscal, que eu falo sempre também nos meus vídeos, né? De que adianta você pegar um treinamento que vai sentar e ler com você todo o convênio e vai falar, se você quiser ir pela opção A, você vai fazer desse jeito, se você quer ir pela opção B, você vai fazer desse jeito. Por quê? Porque isso não tem inteligência fiscal. Eu costumo dizer também que o contador, ele tem que usar o cálculo como ferramenta. O cálculo não é o fim do seu trabalho. O seu trabalho é entender a operação e aplicar de forma mais vantajosa para o negócio. Se você utiliza o cálculo como fim e não como meio, você não está usando, você não está se valendo da inteligência fiscal, que é o que vai fazer a diferença no seu trabalho. Então, via de regra, você deve ter procurado aí um convênio na internet, um vídeo na internet que te ajudasse a entender, interpretar o que está escrito no convênio, que também não é fácil, porque quando a gente vai para a aplicabilidade da norma no que se refere à sua interpretação, tem gente que a gente vai conseguir várias pessoas interpretando, cada um vai interpretar de um jeito. Se forem 10, a gente pode ter 10 interpretações diferentes, ou até 20.
Porque uma mesma pessoa pode falar, pô, eu tô entendendo desse jeito e desse também, não sei qual é o certo. Então, não que seja fácil entender a interpretação da norma, não é isso. Mas isso é muito pouco. Se você quer ter sucesso na sua carreira no departamento fiscal, você precisa muito mais do que interpretar a norma. Você vai interpretar a norma e numa situação dessa, como é a do convênio 109, considerando a faculdade que ela trouxe, você vai entender qual é o melhor negócio, né, qual é a melhor via para o seu negócio. É isso que vai fazer a diferença na sua atuação dentro do setor fiscal, tá? Então, assim, isso é imprescindível. Repito, se você veio aqui só atrás da interpretação pura e simples, você vai encontrar uma coisa muito maior. Aí depende. Você quer colocar aí para sair fumacinha da sua cabeça, então aí você está no lugar certo, porque você vai buscar, você vai encontrar muito mais do que isso. Você vai colocar a cabeça para pensar, né, e usar o cálculo apenas como ferramenta para trazer a melhor situação para o negócio para o qual você trabalha. E agora, só para a gente findar essa parte um pouco mais teórica e ir para a prática, né, fazer realmente o cálculo ali, usar a nossa ferramenta que a gente tem ali, que é o nosso cálculo, em busca da inteligência fiscal, em busca da melhor formatação para o seu negócio. Antes disso, eu preciso deixar claro que o convênio 109, ele trouxe o seguinte, ele trouxe a possibilidade de você realmente ali não tributar a sua transferência interestadual, manter realmente conforme a decisão do Supremo, na ADC 49, de modo que você não tenha tributação na saída, ela seja sem incidência de fato, observando essa decisão, mas você pode ir por esse lado. E a segunda alternativa você pode tratar a operação como se tributada fosse, né? Então, isso que o convênio também trouxe. E foi por isso que eu falei das duas opções nesse vídeo. Então, ou você pode fazer sem incidência da operação, ok? Ou você pode tributar como se fosse de fato uma operação tributada normalmente, só que aí vem aquela questão das limitações que eu falei para vocês, que o convênio trouxe. E aí esse que é o ponto-chave, né? Aí sim a gente lança a mão da nossa ferramenta, que são os nossos cálculos, para entender qual é a minha operação mais vantajosa, qual é a opção mais vantajosa, melhor dizendo. Isso porque no primeiro momento pode parecer que a transferência sem incidência é mais vantajosa, né? Quem não quer não debitar o valor do imposto na sua saída? Então, no primeiro momento, isso pode parecer, mas dadas as limitações, isso pode não ser uma verdade, né? No frigir dos ovos, ali no final de toda essa questão, pode não ser uma boa opção. E por isso eu fiz alguns cenários, e eu vou compartilhar esses cenários aqui com vocês. E agora sim, né? Utilizando a nossa ferramenta mais poderosa, que é o quê? O nosso cálculo. Eu fui lá para uma planilha do Excel, fiz a leitura do convênio e comecei a fazer simulações. São elas que vão fazer sentido, né? Trazer ali concretude para tudo que está descrito na norma. Então, você sempre tem que sim lançar a mão do cálculo. E foi isso que eu fiz. E num primeiro momento, óbvio, como eu falei para vocês, pode parecer mais vantajoso fazer o quê? Não tributar na saída interestadual, né? Ó, quem não quer não tributar? Levanta a mão aí se você pensou assim, não, claro, Jéssica. Para que você vai fazer conta? Claro que não tributar é melhor, né? No primeiro momento, é essa a conclusão que a gente chega. E é por isso que a gente tem que ir para o cálculo. E eu vou mostrar para vocês a simulação que prova o quê? Que é indiferente. É indiferente, porque da forma como o convênio foi desenhado, e lembrando que ele está respeitando o disposto na Lei Complementar 204, em que fala em que fica assegurada a transferência do crédito, ele impõe um limitador que também está na 204, eu vou mostrar para vocês. E aí ficou de uma forma, o jeito que o fisco desenhou, o jeito que os estados desenhou, é como se, os estados desenharam, né, melhor dizendo, é como se a gente não tivesse mudado absolutamente nada na forma de tributação antes da ADC 49. Então, apesar de fato, na ADC 49, a gente ter tido ali uma conclusão do Supremo de que na saída interestadual é indiferente, ou melhor dizendo, que na saída interestadual não há incidência de ICMS, o Supremo ele trouxe a possibilidade de tributação, na verdade o convênio trouxe a possibilidade de tributação, assim como a lei complementar também trouxe, e isso lembrando que foi para assegurar as empresas que têm benefício fiscal para que o benefício ele não fosse esvaído, perdesse o seu próprio objeto, digamos assim. Então, por isso que trouxe essa possibilidade de tributação. E a forma como o convênio foi estruturado com base na norma deixou indiferente você tributar ou você
transferir o crédito. Eu vou provar isso porque vai ficar mais palpável, porque eu ainda estou falando de uma forma meio que subjetiva. Mas vamos para a nossa planilha. Não, aqui é o convênio. Maravilha. Então, deixa eu chegar na planilha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, deixa eu ver se para vocês vai ficar bom. Porque eu acho que tá muito pequeno. Acho que agora tá ok, né? Vamos mais um para ver? Acho que ficou muito grande, peraí. Não, acho que dá para ver. Vamos lá. O que eu simulei aqui? Eu simulei alguns cenários. Com possibilidades diversas de tributação para ver se eu encontrava alguma coisa diferente. No cenário 1, eu tenho uma empresa que está localizada no estado de São Paulo, que compra do próprio estado de São Paulo e que depois transfere para sua filial, que está localizada no estado da Bahia, tá? Então, aqui eu tenho a entrada em São Paulo por meio de uma compra, a saída em transferência e a operação de entrada em transferência. E assim aqui eu fiz as duas apurações, a apuração de São Paulo e a apuração da Bahia, tá bom? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Uma compra no valor de R$100 com ICMS de 18%, já que foi uma compra dentro do estado de São Paulo, que me gerou um crédito de ICMS de R$18 dentro do estado de São Paulo. Até aí tudo bem, operação normal, como a gente já faz hoje, tá? Coloquei aqui um custo, porque ele vai ser importante no ato da transferência, vocês vão entender depois. Coloquei aqui o custo de entrada e como eu fiz, né? Eu coloquei lucro real porque eu fiz aqui também o desconto do PIS e COFINS, já que é um tributo creditável, uma vez que eu estou fazendo uma compra para revenda, tá? Então, qual foi o meu custo? Eu peguei o valor da mercadoria, abati o ICMS e abati o crédito de PIS e COFINS e cheguei no custo da minha entrada, tá? Então, aqui eu tenho um crédito ICMS e um custo de R$ 74,42. Vou transferir esse item para minha filial de São Paulo. Fiz uma saída em transferência. O que o convênio fala? Ele fala que a base de cálculo, e aí é o que eu falei para vocês, né? O convênio trouxe base de cálculo. Eu vou mostrar para vocês que a Lei Candir, quando ela foi modificada, ela deixou de trazer a base de cálculo para essa operação. Então, quem trouxe o convênio? Isso é certo? Isso é errado? Base de cálculo, de fato, é matéria reservada à lei complementar, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão jurídica, mas é importante que vocês saibam. A base de cálculo que ele fala é o valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência. Então, qual é o meu valor médio? R$ 74,42. Só que o que ele traz lá no parágrafo 2º? No cálculo do crédito a ser transferido, os percentuais de que trata o parágrafo 1º devem integrar o valor das mercadorias. E o que é o parágrafo 1º? O parágrafo 1º, ele traz um limitador dentro do convênio, em que ele garante que não seja transferido mais crédito do que a alíquota interestadual praticada e que está definida na resolução do Senado Federal, que é a nossa alíquota que a gente utiliza hoje, né? 7 e 12, 4% para os itens importados. Então, o que o convênio fez aqui? Ele garantiu que você, por exemplo, nessa operação em que você toma um crédito de 18%, você não transfira 18%, você transfira quanto? 7%, porque 7% é a alíquota interestadual de São Paulo para Bahia. Eu vou mostrar isso no convênio para vocês, para ficar um pouco mais visual. Vamos para o nosso convênio, que é importante a gente fazer as referências, né? Nós estamos aqui na cláusula 4ª, onde ele fala que o crédito a ser transferido vai corresponder ao... Primeiro vamos ler a cláusula 3ª, porque ele fala assim, né? A transferência do crédito entre estabelecimentos da mesma titularidade, nos termos do inciso 1, será procedida a cada remessa mediante consignação no respectivo valor da nota fiscal eletrônica que a acobertar, no campo destinado ao destaque do imposto. Ora, ora, ora. O que temos aqui? Nós temos uma operação que não é tributada, mas que você vai transferir crédito e essa transferência vai se dar pelo quê? Destaque do imposto em campo próprio. Então, é como se estivesse tributando, né? Mas vamos lá. Voltando aqui para o convênio, não para a minha planilha, para o meu convênio. Pronto. Aqui ele fala que o crédito a ser transferido vai ser o valor do imposto que eu apropriei na etapa anterior da cadeia, ok? E ele fala que fica limitado, esse valor do imposto fica limitado ao resultado da aplicação dos percentuais equivalentes às alíquotas interestaduais do ICMS. Então, isso significa dizer, e agora aqui voltando para a nossa planilha,
que em que pese eu ter tomado o crédito de 18%, eu estou limitada à transferência de 7% e não de 18%. Depois ele fala que o Estado... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Depois ele fala aqui, cadê meu convênio? Aqui. Depois ele fala que era o que a gente estava lendo, da base de cálculo, né? O crédito a ser transferido fica limitado ao resultado, ok, que a gente já leu, e que vai ser calculado sobre os seguintes valores das mercadorias. O valor médio da entrada da mercadoria em estoque na data da transferência, que foi o que nós vimos, né? Foi esse valor aqui na minha planilha, voltando para ela, esse valor, o valor médio da entrada em estoque na data da transferência. Porém, aqui o convênio fala no parágrafo 2º, que no cálculo do crédito, os percentuais de que trata o parágrafo 1º, que é o meu limitador, vão integrar o valor das mercadorias. Então, vamos voltar para a nossa planilha agora. A gente tem que ir indo e voltando, porque esse exercício é importante para vocês entenderem, né? O que eu estou fazendo? Estou lendo o convênio e estou aplicando ele na prática para a gente fazer as nossas simulações. Então, é o valor médio da entrada da mercadoria na data da transferência, mas eu estou embutindo o ICMS, então eu fiz essa conta aqui, pegando o valor do estoque e dividi por 100 menos o percentual, eu estou incluindo o ICMS dentro do valor da mercadoria, ok? Então, quando eu faço a transferência do crédito, aqui eu não estou em operação tributada, eu estou fazendo a transferência do crédito. Na transferência do crédito, eu estou aplicando o percentual de 7%, que é o percentual utilizado numa operação interestadual de São Paulo para Bahia, ok? E aqui, deixa eu falar só da parte que fica assegurada, deixa eu voltar aqui no convênio, porque isso é importante, essa questão de fica assegurado. Deixa eu encontrar essa palavra aqui para ser mais assegurado. Aqui. Não, não é isso não. É a parte que ele fala que fica assegurado na origem. Deixa eu achar. Aqui. Na hipótese de haver saldo credor remanescente de ICMS no estabelecimento remetente, esse será apropriado pelo contribuinte junto à unidade federada de origem. O que ele está falando aqui? Que quando eu tenho saldo credor remanescente, e agora vamos para a planilha, né? Deixa eu ir para ela aqui. Veja que aqui eu tenho um crédito de 18 e eu tenho um débito, né, que não é débito, que é uma operação não tributada, né, sem incidência, mas que eu estou destacando para efeito de transferência de crédito, e isso está me gerando um saldo credor, certo? Eu tenho um crédito maior do que o débito, e aí o convênio fala o seguinte para mim, vamos voltar para ele fala o seguinte para mim, que se eu tiver um saldo credor, esse vai ser apropriado junto à unidade federada de origem. Por quê? Porque ele me impôs um limitador. Quando ele me impôs um limitador, ele não me permitiu a transferência dos 18 que eu tomei na etapa anterior da cadeia. Ele falou, você vai transferir conforme a alíquota interestadual, que deu 5,60, e a diferença você vai aproveitar esse saldo credor na unidade federada de origem, ok? Então, eu fiz aqui também o registro da entrada na unidade de destino, que é a Bahia, né? Então, aqui é a saída em transferência e aqui é a entrada em transferência. Observem que aqui eu lanço essa mercadoria no valor de R$ 80,02, tomo crédito de R$ 7,00 e o meu valor do ICMS a título de crédito foi de R$ 5,60. O que a gente tem aqui embaixo, considerando as duas apurações? Na minha apuração do Estado de São Paulo, eu tive um débito no valor de R$ 5,60, certo? Vamos voltar aqui. Saída de São Paulo, débito de R$ 5,60. E tive um crédito de R$ 18,00. Crédito de R$ 18,00, que é a minha entrada. Qual foi o meu saldo? Saldo credor de R$ 12,40, que é o que o convênio fala o quê? Que vai ser assegurado na unidade de origem, essa diferença, esse saldo credor na unidade de origem. Então, na apuração de São Paulo, eu tenho um saldo credor. Maravilha. Agora, vamos para a apuração da Bahia. Na apuração da Bahia, supondo que eu não tive nenhuma saída, tive apenas essa entrada aqui, eu tive uma entrada que me gerou um crédito de R$ 5,60, então a minha apuração foi credora em R$ 5,60. Se eu somar esse saldo em conjunto, qual é o meu crédito de ICMS nessa operação? Nessas duas operações, né? Duas saídas e uma entrada. O meu crédito total, somando a apuração de São Paulo e a apuração da Bahia, corresponde exatamente ao crédito que eu tomei quando eu fiz a compra da mercadoria. Então, o que o convênio ele fez? Né? O que a Lei Complementar 204 ela fez?
garantiu que a transferência do crédito observasse os percentuais que já são utilizados hoje para tributação interestadual e que o resultado total do crédito equivalesse ao montante efetivamente pago pelo contribuinte na etapa anterior da cadeia, que são os R$18 que veio na minha nota fiscal que eu fiz a minha primeira compra. Até aqui, ok. Agora vamos para o cenário 2. O que muda no cenário 2? Aqui no cenário 2, eu fiz a operação tributada. Então, lembrando, aqui é a minha operação com transferência de crédito e aqui é a minha operação tributada. Por quê, Jéssica? Porque o convênio, ele me permite, aqui na cláusula quinta ou sexta? Sexta, que alternativamente, observando o que está na Lei Complementar 204, tá? O convênio aqui está observando o que está na Lei Complementar 204, que alternativamente ao que está disposto nas cláusulas 1ª a 4ª, onde eu faço a operação sem incidência e uso o destaque do imposto da nota fiscal para transferir o crédito, eu possa tributar, né, fazer essa operação como equiparada à operação sujeita à ocorrência do fato gerador para todos os fins. Só que aqui tem um ponto. Em vez de eu considerar o valor da operação, o valor da nota fiscal, do meu custo, melhor dizendo, deixa eu ir para a planilha para ficar mais visual. Em vez de eu utilizar esse valor aqui, como eu mostrei para vocês, acrescido do ICMS interestadual, nesse ponto, o convênio, ele disse que a minha base de cálculo deve corresponder ao valor da entrada mais recente da mercadoria. Vamos provar isso lá no convênio para vocês? Aqui, o valor, aqui ó, na hipótese desta cláusula, considera-se valor da operação para a determinação da base de cálculo do imposto, o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria. Aqui a gente tem também o custo se for uma mercadoria produzida, né? Mas na nossa hipótese a gente está falando de mercadoria para revenda, então seria esse item aqui. Então, o que mudou? Voltando para o nosso cenário. Aqui não muda nada, eu continuo comprando de São Paulo para São Paulo, tomando um crédito de R$18, com base na alíquota interna praticada pelo Estado. Quando eu faço a transferência para a Bahia, a minha base de cálculo muda. Voltando para cá, é 80,02, que corresponde ao custo mais o ICMS embutido. Quando eu estou num cenário de operação tributada, é o valor mais recente da mercadoria. Então, chamei esse valor daqui de cima. E apliquei a operação alíquota interestadual, porque é uma operação tributada normalmente para todos os fins, utilizando-se a alíquota de 7%. Então, eu tenho um débito aqui de 7% nessa saída aqui. Quando eu dou entrada nisso na Bahia, eu tomo um crédito de 7% no valor de R$7 e vamos para as nossas apurações. Eu tenho aqui a apuração do Estado de São Paulo, que eu tenho um débito de R$7, que corresponde à minha saída, ok? E um crédito de R$18, que corresponde à minha entrada. Quanto foi a minha apuração? Credora em R$11, ok? Agora vamos para a minha apuração da Bahia. Eu tenho um crédito no valor de R$7 e não tive nenhuma saída. O meu saldo é um saldo credor de R$7. Qual é o meu saldo em conjunto? R$18, que equivale exatamente ao valor dos R$18 se eu optar pela operação com transferência de crédito. Então, o jeito que o convênio ele foi desenhado, ele garantiu, ele fez dentro de um formato, tanto que ele mudou a base de cálculo, né? De acordo com a operação, se você for fazer com transferência de crédito, é uma base de cálculo. Se você for fazer com operação tributada, é outra base de cálculo. Para quê? Para garantir que o valor do imposto no total do saldo credor, mesmo você movimentando sua mercadoria entre diversos estados, fosse exatamente o mesmo valor do crédito que você se apropriou por ocasião da sua entrada lá no início da sua cadeia econômica, que é justamente a sua compra para revenda. E eu desenhei outros cenários aqui para ter certeza de que mesmo se eu mudando, né, a sequência, então, por exemplo, eu coloquei aqui duas entradas, uma entrada com 12, outra com 18 e uma transferência com 7, e o valor do resultado corresponde a exatamente o valor do meu crédito na etapa anterior da cadeia, 30 e 60. Quando eu vou para as duas apurações somadas, vejam bem, 30 e 60, né? Partindo do pressuposto que é exatamente a mesma coisa desse aqui que eu expliquei detalhadamente para vocês, tá?
para não precisar explicar tudo de novo. É a mesma coisa. Então, aqui, o que eu fiquei de saldo no final das contas? Minha apuração de São Paulo teve um débito de 11,91. Minha apuração de São Paulo teve um crédito de 30,60 e eu tive um saldo credor de 18,69. Na Bahia, eu tive um saldo credor de 11,91 porque eu não tive nenhum débito, né? Quando eu somo os dois saldos, 30 e 60, que corresponde exatamente ao valor da minha entrada inicial. Quando eu vou para a operação tributada, a mesma coisa. E aqui eu escolhi um valor da mercadoria de 105, né? Escolhi propositalmente um valor um pouco maior do que a entrada anterior. Por quê? Porque a minha tributação na saída corresponde ao valor da entrada mais recente da mercadoria. Qual é a entrada mais recente? Essa. Então, aqui, a minha saída vai ser no valor de 210. Por que 210, Jéssica, se a mercadoria foi 105? Porque eu estou transferindo as duas que eu comprei, tá bom? Então, aqui eu tive um débito de 14,90 e, consequentemente, um crédito de 14,70, melhor dizendo, lá no estado de destino. Então, aqui na Bahia, eu tive um saldo credor de 15,90 e aqui em São Paulo, perdão, eu tive um saldo credor de 15,90 e aqui na Bahia eu tive um saldo credor de 14,70. Se eu somar os dois saldos credores, qual é o valor do meu crédito? 30,60, que corresponde ao valor da minha compra e que é o mesmo valor se eu optar pela operação com transferência de crédito. Então, mudou alguma coisa? Absolutamente nada. Quando eu for para o cenário 3, o que é que eu fiz aqui, né? Eu falei, deixa eu fazer o contrário para eu ver se muda alguma coisa. Então, eu coloquei a entrada com percentual menor e a saída com percentual maior, né, na transferência. Então, aqui eu tive uma apuração devedora no valor de 9,24. Não vou detalhar tudo de novo, o racional é o mesmo. Eu comprei tudo a 7%, tomei crédito, tive crédito de 14,35. Por isso, minha apuração aqui tem um crédito de 14,35. Na transferência, gerei um débito. Na verdade, não é débito, é transferência de crédito, né? No valor de 23,59, respeitando a utilização da alíquota interestadual. Então, eu tive aqui um débito de 23,59, um crédito de 14,35, tive um saldo devedor de quanto? 9,24. Mas, como eu tomei crédito de 23,54 no estado de destino, até mudei aqui os estados, tá? Para ver se mudava alguma coisa. O que eu tive aqui? Um saldo credor de 23,54. Se eu somar o saldo devedor de 9,24 com o saldo credor de 23,54, eu tenho quanto? 14,35, que corresponde ao quê? Ao valor do ICMS creditado na operação de compra. Se eu optar pela operação tributada, eu tenho quanto? Opa, aumentei demais. Mesmo racional, não vou detalhar tudo de novo, mas eu tenho 14,35, que corresponde absolutamente ao mesmo valor se eu fizer a operação com a transferência de crédito. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês? Que absolutamente nada mudou. O jeito que o convênio ele foi desenhado, ele foi feito dentro de um formato para que você mantivesse as operações, né? E até, assim, muita gente está falando isso também no que se refere à aplicação do convênio, porque é como se eu quisesse mudar algo que já tivesse completamente estruturado dentro do sistema tributário. Então, imagina, eu tenho ali um sistema todo desenhado dentro de um formato e eu mudo uma coisa daquele desenho. É como se fosse um quebra-cabeça. Se eu tiro uma peça, eu não tenho como pegar a outra e encaixar. Fica faltando fica sem lógica, digamos assim, sabe? Muitas pessoas estavam falando isso. E faz sentido mesmo, né? Para eu mudar alguma coisa dessa grandeza, eu teria que modificar várias coisas dentro do sistema tributário nacional. Então, eles fizeram de um jeito que eles mantivessem absolutamente tudo igual ao que já funcionava antes, para não desestruturar o sistema. Mas, na minha opinião, e aí já é uma opinião pessoal, considerando o que fundamentou toda essa discussão em torno da DC 49, é que perdeu, é como se tivesse perdido o objetivo. Porque, veja bem, nós temos empresas que têm um CD localizado dentro de um estado, mas compra de outras unidades. É como se tivesse as compras de várias filiais, por exemplo, e mandasse, concentrasse tudo para um CD, que é um centro de distribuição, que fica em um estado. E todas as vendas, elas partissem desse CD.
Então, veja bem, se todas as vendas são desse CD, desse centro de distribuição, que está localizado em um estado, e as compras são de diversos outros estados, quando ela vai transferir, e ela vai transferir apenas o crédito da operação interestadual, e a depender do estado que ela faça a compra, por exemplo, vamos usar o estado de São Paulo como exemplo, né? Como exemplo, compra dentro do próprio estado de São Paulo ali a 18%. Só que manda para o estado da Bahia, por exemplo, nosso primeiro exemplo, né? O CD dela está lá no estado da Bahia. E ela vai transferir, só que ela vai transferir só com 7%. O que ela vai fazer? Vai começar a acumular créditos no estado de São Paulo. Então, a apuração de São Paulo dela sempre vai ser credora, né? E ela vai ter uma apuração devedora no estado da Bahia, porque no nosso exemplo não teve, porque eu não fiz saída. Eu fiz só a entrada em transferência. Mas quando ela tiver saídas, as saídas dela, considerando que o estado de São Paulo para a Bahia é a 7%, quando ela fizer uma venda, por exemplo, para o Rio de Janeiro, ela vai tributar 12%. Então, sendo que ela comprou a 18. Então, assim, meio que perdeu o objeto, porque quando ela comprou a 18, ela tomou crédito de 18. Se quando ela vendesse a 12, ela pudesse apropriar todo o crédito aqui, ela ainda assim teria um saldo credor. Óbvio, não vai ter porque o valor do preço da mercadoria que ela vai praticar não é o mesmo que ela comprou. Mas a diferença seria muito menor, ou a depender do valor que ela vai colocar de venda, ela teria zerado ali, né, o valor do ICMS, considerando que ela pagou a 18 e vendeu a 12. Então, meio que perdeu, eu entendo a necessidade, não vou dizer uma necessidade, né, porque o problema é a forma como isso foi construído, porque nunca, jamais deveríamos ter tido ICMS nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular, e talvez isso não tivesse construído, porque imagina uma coisa lá, eu vou até pegar o marco de 96, que nem é, né? Isso aí a gente está falando de lá da Lei Candir, desde quando iniciou a operação de ICMS, que também é 96, se eu não me engano. Então, como é que eu chego em 2024 e mudo um pedaço? Ok, né? Foi 21, mas teve 23 a modulação dos efeitos, teve também o julgamento dos embargos de declaração. Efetivamente, a DC 49 começou a produzir efeitos agora em 2024. Então, isso nunca deveria ter existido, né? Essa tributação nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. Mas como sempre existiu, como é que você tira só um pedaço disso agora? Eu entendo isso, mas esse jeitinho que foi dado é como se tivesse perdido todo o fundamento de toda essa briga dos contribuintes no que se refere à tributação das transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, já que tudo permaneceu absolutamente igual ao que sempre foi. É como se tivesse perdido o objeto, sabe? Repito, eu entendo quando a gente fala de todo um formato construído, mas, ao mesmo tempo, o contribuinte não pode ser penalizado pela forma como foi construído algo que talvez não tenha sido o melhor formato, né? Então, não é porque foi construído assim que eu tenho que me contentar com isso. Mas, enfim, isso é a opinião minha, pessoal. Eu acho que é como se eu estivesse lesando o contribuinte, já que, de certa forma, eu meio que perdi o objeto da DC 49, na minha opinião, tá? Mas tem alguns pontos importantes do convênio que, por mais que a gente esteja falando aqui da inteligência fiscal, né, de lançar a mão do cálculo e não ser pego em pegadinhas no que se refere a o jeito certo de fazer, né, o melhor formato, lembrando que quando a gente fala de transferência de crédito, você vai ter que controlar o crédito que você tomou na etapa anterior da cadeia por mercadoria. Então, não é só a questão de você transferir por meio de destaque na nota fiscal. Tem também essa questão do controle. Imagina como é que você vai controlar. Então, quando eu falo de inteligência fiscal, só retomando meu raciocínio aqui, eu não estou falando apenas da tributação, mas de tudo o que deriva dela. Porque se você opta pelo crédito, você vai ter que controlar, pela transferência do crédito e não pela tributação na saída, você vai ter que controlar o saldo por mercadoria para entender quanto é que você tomou na etapa anterior da cadeia. Então, isso é uma coisa assim que vários especialistas também estão se questionando. Mas, voltando para o convênio aqui, porque tem um item que é importante vocês verem. Vamos voltar para ele aqui. Só para a gente não... Tudo bem, estamos falando de inteligência fiscal, mas tem pontos que você não pode deixar de aproveitar esse vídeo para você também, enfim, se organizar e fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Isso aqui é um ponto bem importante, tá? Todos os estabelecimentos localizados no território nacional deverão obedecer ao mesmo formato. Ah, Jéssica, eu quero trabalhar com transferência de crédito.
Pronto, você tem quantos estabelecimentos? 5. Os 5 vão ser com transferência de crédito. Não posso ter 3 com transferência de crédito e 2 com operação similar à operação tributada, né? Tributando como se fosse uma operação sujeita à tributação normal. Não posso. Ah, Jéssica, eu quero fazer a operação tributada. Então, todos vão ter que fazer a operação tributada. É o que está aqui no parágrafo 2º. Lembrando que precisa registrar no livro de ocorrência, né? Você vai ter que registrar no livro de ocorrência qual a opção você escolheu. Vai ser operação tributada ou vai ser transferência de crédito? Registra no livro de ocorrência. Quando, Jéssica? Vamos voltar aqui para você saber aqui. Essa operação é anual e retratável para todo ano calendário. Poxa, optei por transferência de crédito, mas tem alguma situação que é específica aqui da minha empresa, porque assim, óbvio, né, gente? Eu fiz um desenho pensando num formato tradicional. Vai que tem, o setor fiscal é um setor que tem tantas nuances, tantas possibilidades, a norma tributária. Vai que na sua empresa, por algum motivo, você pegou essa mesma planilha e fez aqui e encontrou um resultado diferente. Pode acontecer, né? Não vou dizer que não. Mas você optou por transferência de crédito porque você fez o cálculo e percebeu que para você é melhor. Quando chegou em agosto, o fato que motivava ser melhor transferir o crédito deixou de acontecer e você fala, poxa, agora é melhor eu tributar. Você pode? Não. Por quê? Porque é uma operação anual e retratável para todo ano calendário. Deve ser registrada no livro de registro de ocorrência até quando? Último dia de dezembro, para vigorar a partir de janeiro do ano subsequente. Mas agora, em 2024, você tem até 30 de novembro, deixa eu achar aqui, para o ano de 2024, aqui, a opção prevista na cláusula 6ª poderá ser feita até o último dia do mês subsequente ao mês da publicação deste convênio. Então, foi publicado aqui, vamos ver. Cadê a data de publicação? 1/11 de 2024. Pronto. Não, é de outubro, gente, perdão. É outubro. Aqui. Vamos voltar para ele. Último mês. Ai, tá certo, gente. Ó, porque eu falei novembro, eu falei, gente, eu tinha certeza que era novembro. Quando eu tô lendo o convênio, eu vejo outubro. Ai, meu Deus. Mas o que que acontece? Último dia do mês subsequente, Jéssica, sua louca. Qual é o mês subsequente? Outubro. Novembro. Então, 30 de novembro é até quando você tem que ir lá no livro de registro de ocorrência e dizer qual é a opção que você escolheu. E por fim, tem mais um item aqui que eu não quero deixar de falar para vocês. Aqui, isso aqui. A renovação automática. 2024, você optou por um formato. Chegou 31 de dezembro de 2024, você não consignou nada no livro para 2025, você vai permanecer com o mesmo regime que você escolheu para 2024, porque é uma renovação automática até você consignar uma operação diversa no seu livro. Deixa eu ver aqui, informação importantíssima, informações complementares. Se você optar pela transferência tributada, você vai precisar consignar esse texto no seu documento fiscal. Transferência de mercadoria equiparada à operação tributada nos termos do parágrafo 5º do artigo 12 da Lei Complementar 87 e da cláusula 6ª do Convênio 109 de 2024. E eu acho que é isso. Aqui ele fala apenas que as unidades federadas vão se prestar informação mútua, né, para a fiscalização. Então, tanto unidade de destino quanto de origem vão trocar informações para garantir que você não está transferindo mais crédito do que você deveria, por isso os limitadores, né? Então, acho que tudo que era importante a gente falar do convênio eu já falei e eu vou voltar para a tela cheia apenas para reiterar o que eu sempre falo para você aqui. Você é um aplicador da norma tributária e precisa ter certeza de que você está utilizando o melhor formato sempre. Não leia apenas a norma tributária, né? Para de ver a informação apenas como letras, né? O texto apenas como um texto que você precisa ler e aplicar. Você precisa ler e aplicar, mas qual o melhor formato? Principalmente quando está diante de opções. Isso é bem importante. E assim,
esteja sempre atento a todas as modificações tributárias, né? Acompanhe aqui no canal. Eu sempre tento trazer, né, o mais tempestivo possível, porque existe uma programação já de postagens e tudo mais, mas a depender do tema eu já trago logo para você não ficar fora de compliance no que se refere ao atendimento da legislação tributária, né? Porque você que está aqui, eu tenho certeza que você está sempre aprimorando suas RICs, suas RATs, para desempenhar uma melhor função, para desempenhar um melhor trabalho e evoluir aí na sua carreira. Então, não abrir mão de, em assuntos como esses, todos os outros que são decorrentes da área fiscal, estar sempre atualizado e antenado e aplicando sempre ali tudo na legislação tributária da melhor forma, no melhor formato para a empresa que você trabalha, para o negócio que você trabalha.